Ministério Público vai investigar descontos indevidos dados pelo DAERP a clubes da cidade. A sindicância foi aberta pelo próprio Departamento de Água em 2011. De acordo com a apuração do DAERP, os descontos que chegavam a 94% foram concedidos em 2011 por um funcionário da época, que beneficiou 3 clubes do município. Ilha Verde, que de uma dívida de R$ 122 mil passou para 28 mil. Associação Portuguesa, de 2,2 milhões, caiu para 233 mil reais. E Comercial Futebol Clube, que reduziu para 175 mil uma dívida de 3 milhões de reais. A sindicância só foi concluída agora e encaminhada ao Ministério Público, que instaurou inquérito para investigar o caso. Para este vereador, isso demonstra a fragilidade que se encontra a autarquia. Foram 5 superintendentes em 5 anos e agora há 1 ano e meio o DAERP não tem um superintendente. A prefeita não nomeia um superintendente para o DAERP. Então essa troca constante de superintendência, essa não aplicação de um plano de gestão, permite esse tipo de absurdo, um escândalo como esse, uma redução que um funcionário consegue invadir o sistema e dar um desconto que não há nenhum sentido do ponto de vista nem dos preceitos jurídicos administrativos do próprio DAERP. Por meio de nota, o DAERP informou que não se justificam as revisões e devem ser mantidas as dívidas originais. Alterações de valores são permitidas em apenas 2 ocasiões, em casos de vazamentos devidamente comprovados e quando não há êxito na leitura do hidrômetro no imóvel do consumidor. O que não foi o caso dos clubes. Este advogado acredita que o ex-funcionário não agiu sozinho. Será que só um responsável por isso, só esse funcionário é responsável? Nesse caso, deveria ser responsabilizado o chefe desse funcionário, né? Se é um funcionário do departamento jurídico, como a priori estão divulgando as informações, o procurador do DAERP, o superintendente do DAERP e também as pessoas externas. Porque se um funcionário de dentro foi corrompido, existiram os corruptores. Enquanto o cidadão comum é punido com o corte de água pela falta de pagamento, o DAERP deixa acumular dívidas milionárias de grandes empreendimentos. O Jornal da Clube mostrou no ano passado um relatório que apresenta uma dívida de quase R$1,5 milhão de reais pela falta de pagamento da água do Palestra Itália ao DAERP no período de 1997 a 2009. O Departamento de Água e Esgoto não cobrou a dívida na época. O clube ficou 12 anos sem pagar e não teve o serviço interrompido. O caso atual preocupa porque deixa dúvidas quanto à gestão da autarquia. Como na CPI do transporte, havia 1 ou 2 fatos que se sobressaíram como fomos investigar, descobrimos 22 cláusulas que não eram cumpridas. Se o DAERP for devidamente investigado por uma CPI de verdade, que investigue, que convoque essas autoridades para prestar esclarecimento aqui na Câmara, eu tenho certeza que nós vamos descobrir um festival de horrores. Ao invés da gente ter uma certeza de que o órgão está agindo corretamente, nos deixa com mais dúvidas ainda. Agora, todo esse dinheiro que foi desviado de um órgão que a gente sabe que se encontra em grande dificuldade financeira, cadê a atitude para se recuperar esse dinheiro? É aí que fica a pergunta. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. Comercial Futebol Clube não quis se manifestar. Já o Palestra Itália disse que busca na justiça o parcelamento da dívida. A Portuguesa declarou que a revisão das contas aconteceu dentro da legalidade. Nenhum responsável pelo Ilha Verde foi localizado. Ao vivo, a repórter Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Você conversa agora com o advogado Agnaldo Bife. Doutor, qual a gravidade desse caso? Boa tarde. Boa tarde. O caso é muito grave. Se comprovado essas denúncias, nós estamos falando de crime, né? Um crime cometido contra o DAERP, um crime cometido contra os cofres do próprio município, né? Falta também controle do DAERP. Sem dúvida, né? O sistema do DAERP ele deve ter um tipo de segurança que não admita que uma pessoa sozinha consiga fazer isso, apagar a conta, diminuir a conta. Isso é um sistema de senhas e contrassenhas que certamente, ocorrido isso, mais de uma pessoa participou dessa operação. Doutor, uma CPI na Câmara seria a maneira mais transparente da população saber o que acontece no DAERP? A CPI é muito legítima, né? Porque, na verdade, os vereadores têm o dever de fiscalização das contas da prefeitura e das autarquias, como é o DAERP. Mas não só.
A atuação do Ministério Público, como já está acontecendo, é de extrema importância e a população também pode participar dando informações ao Ministério Público e à Câmara Municipal. Esse caso deixará mais dúvidas à população? Sem dúvida, porque afeta diretamente a credibilidade do órgão. Como pode uma conta ser diminuída em 92%? Como pode cair de 5,5 milhões para 400 mil reais? Ou há excesso na cobrança, ou houve alguma manipulação no desconto que foi dado. E isso causa uma dúvida inevitável na população. Depois desse caso, como garantir que a mesma ilegalidade não aconteça mais? Tem que aumentar o rigor dos controles, aumentar a fiscalização, uma atuação precisa aí do Ministério Público e cobrar as responsabilidades. Aquele que cometeu esse ato, se comprovado, deve ser punido e deve ressarcir os cofres do próprio DAERP. E, doutor, departamentos deveriam ser alvos frequentes de auditorias externas? Sem dúvida alguma. A transparência, a fiscalização externa, as auditorias é que, na verdade, dão segurança e credibilidade aos órgãos. Sem isso, facilita a vida daquelas pessoas que querem e vivem se aproveitando das coisas públicas.